Em Atos, capítulo 17, quando Paulo ele vai para Atenas, berço, centro, capital do conhecimento da época, o centro filosófico do mundo ficava na Grécia naquela época. O conhecimento, a filosofia grega influenciou a humanidade desde então, influenciou o Império Romano, toda a nossa noção de república, sociedade, nossa noção de política, polis, senado, se origina do conhecimento grego. E Paulo aqui em Atos 17, no versículo 16, fala: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também nas praças, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Paulo, ele começa a discutir e ele vai desconstruir dois pontos que são centrais do espírito da nossa era, o espírito desse mundo, que para nós cristãos não deveria minimamente estruturar a nossa fé, nossa base de existir. Aqui, muito rapidamente, até eu não tenho capacidade para isso, mas aqui quando Paulo está discutindo com os epicureus e os estoicos, são duas classes de pensamentos gregos, pensamentos filosóficos, onde basicamente o estoicismo defende a ideia de que você não tem nenhum poder sobre forças externas, existem forças maiores do que nós, e você precisa aceitar os acasos da vida. Você precisa aceitar que você é apenas um grão de areia nesse universo inteiro, e muitas coisas acontecem que você não tem absolutamente nenhum poder sobre isso. E, inclusive, o estoicismo, existem relatos de como que Paulo ele dialogou bem com os estoicos sobre isso, porque os estoicos propunham uma vida mansa que aceita as situações, os destinos, as situações dessa terra, o que não é muito diferente de nós cristãos, com a exceção de que, para nós cristãos, as coisas não estão soltas num acaso. Existe alguém cujo todo o poder, a honra, a majestade, a glória pertence a ele, e dele é tudo, quanto há nos céus e na terra. E os epicureus, eles defendiam a ideia de uma inexistência depois da morte. Então a lógica deles era: viva o hoje, aproveite a vida, porque tudo isso um dia vai passar, e um dia a morte vai chegar, e quando a morte chegar, você não vai existir mais. E é justamente dentro desse contexto e debatendo com esses dois pensamentos filosóficos que Paulo, então, depois nesse discurso famoso que ele faz em Atenas, no versículo 24, ele fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, e havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro e à prata, ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso,
ouviremos em outra ocasião. Paulo ele faz um ataque certeiro, definindo 2 vetores muito importantes da fé cristã, que deveriam e devem nos nortear como bússolas do nosso cotidiano. A primeira desconstrução com respeito aos estoicos é: vocês estão absolutamente errados. Há um Deus supremo, criador de todas as coisas. E tudo que move, existe, respira, é pela aprovação dele. Não há nada que aconteça, não há nada que aconteça que o Senhor Deus não está sob a sua supervisão, sob a sua autoridade, sob o seu poder. É uma palavra que precisa nos consolar, é uma palavra que precisa fortalecer nossa fé, porque nós não estamos lançados num acaso. A nossa vida, ela pode ser, sim, muito desencontrada, e pode ser que em alguns momentos da nossa vida, se não em vários momentos da nossa vida, nós temos mais dúvidas do que certezas, mais perguntas do que respostas. Mas existe uma âncora de fé que não pode ser negociada. O nosso Senhor Deus, Ele administra todas as coisas com perfeição. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que Cristo seja formado neles. Paulo está falando assim: estoicos, vocês estão absolutamente errados. Se vocês confiam no acaso, nós confiamos em Deus. Um Deus que se importa e cuida da humanidade. E a resposta de Paulo também para os epicureus é: vocês estão errados. O cristão e o nosso Deus fala de uma outra situação, que é a ressurreição dos mortos. O nosso Deus está dizendo que há vida além desse tempo terreno que nós experimentamos. Me parece trágico isso para nós cristãos evangélicos no Brasil, porque nós temos que reconhecer que nós somos pouco espirituais e pensamos pouco na vida além morte. Somos ruins para isso, né? Há um evangelho que se prega aqui que é muito terreno. Daniel, por favor. Há um evangelho muito terreno, muito de prosperidade nessa vida. Uma noção de que se viver muito, eu sou abençoado por Deus. Uma noção que se eu tiver bens, aí eu sou abençoado por Deus. Uma noção de que nós limitamos nossas bênçãos divinas e celestiais ao tempo presente. Paulo está dizendo aqui: vocês estão equivocados. Eu quero falar de um Deus e eu quero falar sobre a ressurreição dos mortos. Eu quero falar de um Deus eterno que ofereceu à humanidade um caminho de eternidade. Não foque no aqui e agora. O aqui e agora vai passar. O ali e além em Cristo Jesus será eterno e durará para sempre. Nessa semana, o João falou comigo, esses sabedorias de TikTok. Né? Eu falei: você viu isso onde, João? Ele falou: no TikTok. Mas ele falou: pai, você sabia que nenhum médico salvou nenhuma vida? Eu falei: vai, João, fala o resto. Ele falou: eles apenas adiaram uma morte. Né? E aí ele faz um... Aí eu falei: tá bom, João, vamos embora. Mas depois que ele saiu, eu fiquei pensando nisso. E é verdade. Né? Tem que agradecer o João depois. Porque o máximo que nós podemos fazer nesse tempo presente é adiar mortes. Apenas Jesus Cristo salva vidas. E nós estamos fazendo memória da única pessoa que pode salvar vidas. O que Paulo está dizendo para esses atenienses é: você não sabe que há um homem que Deus ressuscitou dentre os mortos? E esse homem julgará e reinará sobre essa terra. Tarsis leu o Apocalipse. Irmãos, eu vou falar bem devagar para você ouvir isso com atenção. Há um ser humano, há um homem que venceu a morte e está sentado no trono desse universo. E é por causa desse homem que nós agora somos uma humanidade igual a dele. Fazemos parte dessa história eterna. O homem eterno em nós, esse nascer de novo, é em Cristo Jesus, é porque ele, como um ser humano, como um último Adão, como um segundo homem venceu, nós agora morremos para aquela natureza caída, pecaminosa, e podemos viver em novidade de vida
por meio de Jesus Cristo. Há um homem que venceu a morte. E ao vencer a morte, ele nos oferece da sua própria humanidade eterna, vitoriosa, para que nós tomemos posse dela. Eu tinha separado, acabou que eu li esse texto no enterro do corpo do irmão Eli. Eu tinha separado há algum tempo atrás esse texto aqui de um irmão chamado Dan Stevers. É uma poesia, quando ele fala sobre a luta do nosso Senhor Jesus contra a morte. Eu até sugiro, irmãos, antes de partir o pão, cantarmos Jesus, a rocha eterna, a pedra angular. E ele fala assim no texto, ele fala: a morte acumulou os seus momentos, movendo-se inquieta até os seus ossos, emaranhando o vazio para beijar a extinção através da sua carne. Sangue caía com picadas, suor gotejava nas pedras do Getsêmani. Lá no jardim, veneno escorreu da mandíbula da morte. Lá a morte estendeu as suas garras e o céu foi rasgado. Foi a morte que ficou sobre ele, assobiando as ferroadas dos açoites e a sua língua, o tremular da serpente em suas costas. Sua mordida como espinhos, desenhando uma coroa sangrenta. Seu peso ele ergueu na escada do Calvário. Era a morte batendo em cada um dos seus passos, batendo em seu peito como um último suspiro. Enquanto a morte o pregava no pico do Gólgota, o mundo abaixo escorria. Árvores encolheram-se de volta ao solo, desmanchando-se em sementes vazias. O sol derramou-se em córregos escuros pelas montanhas, olhos fecharam sem dormir, cidades esmoreceram a sua dança, fogueiras encheram-se de eclipse, as estrelas caíram, o amor morreu, o céu cinza aos seus pés, e agora tudo o que restava eram os lábios frios da morte, perturbando sua forma, perfurando a terra em desordem. A terra estendeu seus braços e, de coração explosivo, Jesus se levantou, rompendo as superfícies das águas escuras do inferno. Surtos de tempestade em seus olhos, cabeça encharcada pelos suspiros dos libertos, orvalho reluzindo em sua pele como cadeias quebradas, de pé, ofegante, na sepultura despedaçada, a morte suspensa em uma de suas mãos, na outra o deslumbramento de um mundo ressurreto. Suas feridas derramaram o sangue das madrugadas e cada palavra sua é um mensageiro alado, como a explosão de trombetas rasgando os céus. Eu ouvi ele dizer: eu estive face a face com a morte. Eu lutei com ela pelas profundezas cavernosas. E agora eu reescrevi cada palavra que ela falou. Eu a fiz prostrar. Olhem para mim, eu sou a ressurreição, eu sou o fôlego. Venha, respire de mim, venha e viva. É isso que o homem ressurreto está nos convidando aqui ao partir desse pão. Eu sou aquele que venceu a morte. Não é isso a visão de João em Apocalipse 1, quando ele fala: tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Eu, Jesus de Nazaré, filho de Davi, venci a morte. Fui glorificado pelo Deus eterno. Não pense como incrédulo. Haverá vida após a morte, porque eu sou a vida eterna. Venha, respire, coma de mim, experimente novidade de vida. Poderíamos então cantar: Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrotar.